diariamente, né, com sanção. Agora quer matar mais aprofundadamente. Vamos entender com o professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais, que está chegando aqui. Professor, boa tarde. Já não falta pretexto também para os Estados Unidos interferirem, fazer intervenção de alguma maneira em Cuba. Então, com essa notícia, cresce essa apreensão também de alguma forma, né? Boa tarde, boa noite, aliás. Boa noite, Gabi, boa noite, Rodrigo, boa noite, Chico, boa noite a todos que nos escutam, né? Eu divido mais ou menos a mesma preocupação que o Chico mencionou, né? Até onde tudo isso vai tomar uma outra proporção que não tem uma proporção exata, que foi o que até agora está noticiado, que eu também estou ouvindo a notícia nesse minuto, né? Que é uma atitude de militares cubanos contra uma pequena lancha com pessoas que estavam pretendendo deixar Cuba, até onde a gente pode entender da situação, né? É evidente que isso pode tomar um outro sentido, né? Pessoas que estão fugindo de Cuba geralmente procuram fugir em silêncio, não vão atirar nos militares cubanos, né? Eu divido com você, Chico, uma certa preocupação de que isso pode ter consequências bem maiores, né? É claro que também Trump está à procura de um pretexto para uma situação mais forte contra Cuba. Está mais ou menos claro que Cuba vai suportar a tensão toda do bloqueio para a chegada de petróleo em Cuba, né? Isso, o ministro do Interior russo já esteve em Cuba. Há uma probabilidade de um desembarque humanitário de petróleo até para hospitais, escolas mínimos em Cuba. Tudo isso pode acontecer, né? O fato real é por que dessa perseguição, por que dessa pressão inédita sobre Cuba, né? Nós já discutimos isso aqui algumas vezes. Não há episódio Venezuela. A Venezuela era o grande fornecedor do pouco petróleo que Cuba precisa. É inacreditável. Cuba consome por dia de 70 a 80 mil barris de petróleo. Ela consegue produzir em torno de 30 mil, 40 mil barris de petróleo às vezes. Ela precisa da outra metade, né? Isso é irrisório. Para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando, o consumo mundial de petróleo é de 100 milhões de barris. O Brasil produz isoladamente, diariamente, o Brasil está produzindo 3,8 milhões de barris. Então, é para a gente ter uma ideia do que significa meros 40 mil barris para a sobrevivência mínima em Cuba, né? É esse contexto. A pergunta é por que os Estados Unidos estão apertando tanto, né? A razão é política e política interna, né? Trump está procurando, já não é de hoje, isso é muito claro, né? Ele está procurando construir a candidatura Marco Rubio, né? E a candidatura Marco Rubio se construirá essencialmente naquilo que o Trump chama de o primeiro presidente que conseguiu dobrar Cuba depois de 60 anos de tentativas. E Marco Rubio assumiria isso. Há um mito nos Estados Unidos de que os exilados e principalmente todos os imigrantes latinos são contra Cuba, que ficariam felizes. É um mito, né? Que os exilados cubanos na Flórida façam isso, eu até acredito. Que todos, que mudem os votos a partir disso, eu acho mais difícil. Mas, enfim, é o que o mito reza, né? E aí, a partir disso, Trump teria vantagens eleitorais já na eleição de novembro e Marco Rubio se cacifaria como o grande candidato. A troca é exatamente essa, né? E seria o primeiro, se der certo, né, professor, seria o primeiro presidente de origem latina, né, como eles dizem lá, o primeiro não, vamos dizer, o primeiro não anglo-saxão. Não, bom, você teve o Barack Obama, que tem uma outra origem, mas de origem latina, então você seria o primeiro, né, o Marco Rubio, não é? Exatamente. Agora, o problema, na verdade, está nas ideias que Marco Rubio defende. Em alguns momentos, Marco Rubio está à direita de Trump.
Ele não está tão à direita de Trump quanto Vance, mas ele está à direita de Trump, principalmente nas questões sobre a América Latina. Ele tem posições muito duras, né? Quem tem alguma dúvida sobre isso, observe que os conselhos de Marco Rubio, a visão de Marco Rubio, né, era tão violenta que Trump encontrou um outro emissário para negociar por aqui. Vocês devem lembrar de Richard Graham, que era o emissário que Trump mandou para cá para conversar, inclusive até oficialmente, com o vice-presidente Alckmin. Né? Então, porque, de fato, Marco Rubio tem uma visão bastante radicalizada. Então, é bastante provável, sim, que um incidente como esse, vamos tratar pelo que nós sabemos até agora, né? Que um incidente como esse possa ter outras dimensões para quem está procurando pelo em ovo, como diria minha tia-avó. É isso, professor. Hoje também tem um assunto importante para a gente tratar aqui, que é aquele discurso de Estado de União, né? Um evento tradicional nos Estados Unidos, que é quando o presidente do país faz um balanço anual do governo diante do Congresso. E o Donald Trump, ele fez o discurso mais longo ali da história, né? Ele falou por 1 hora e 47 minutos, superou até o Bill Clinton, que tinha o recorde anterior, nos anos 2000, e o Trump confrontou novamente, naquele momento, claro que ele usaria esse espaço para isso, ninguém tinha dúvidas, mas a decisão da Suprema Corte que restringiu o tarifaço dele. Então, o Trump disse que o julgamento, a decisão da Suprema Corte é ilegal, já fez diversos ataques aos ministros e até, professor, depois de voltar, né, com essa taxa dos 15%, ele disse que vai lançar mão de outros recursos, né, necessários para continuar impondo o tarifaço da forma como ele quer, então passando por cima da decisão da Suprema Corte. Eu me pergunto até onde que ele vai conseguir esticar essa corda, já que é a primeira vez que ele tem ali uma confrontação do judiciário que sempre votava de acordo com as decisões dele, né, professor? Exatamente. Esse ponto é essencial, né? Nós precisamos olhar isso, a tua observação, de dois jeitos, né, Gabriel? O primeiro é o todo do discurso. Vocês vão me perdoar a palavra um pouco forte, né? Mas não há dúvida alguma que esse discurso de Donald Trump de ontem foi o discurso em que ele mais esteve presente, ele apresentou uma típica realidade paralela. Nenhum dos dados que ele apresentou se confronta com a realidade. Nenhum, né? Nenhum. É realidade paralela mesmo. Eu vou citar um exemplo que todo mundo pode entender de uma forma bem fácil. Ele disse, sem corar, né, sem ficar vermelho, ele disse que os estrangeiros, defendendo as tarifas, que os estrangeiros já tinham colocado no ano passado, 2025, 18 trilhões de dólares nos Estados Unidos em investimento. Desculpe, isso beira a insanidade. 18 trilhões de dólares é praticamente o PIB da China. Isso não tem a menor constatação. Quando ele fala, por exemplo, sobre inflação, é outra realidade paralela, é outra vida em realidade paralela. Ele fala que a inflação está sob controle nos Estados Unidos. Não há um único instituto que não avise. A inflação está em 2,8%. A meta é 2%. Ela subiu quase 0,5% em relação ao mês passado. O crescimento, nós estamos numa era, segundo Trump, segundo ele, nós estamos numa era de crescimento nos Estados Unidos. O Departamento do Tesouro americano avisou que o PIB do último... Veja bem, Departamento do Tesouro avisou que o PIB do último trimestre do ano passado foi apenas 1,4%, o que derrubou o PIB do ano inteiro dos Estados Unidos para 2,2%. É o mais baixo índice nos últimos 10 anos. Peraí, nem mesmo durante a pandemia. De que era de prosperidade ele está falando? Então, Gabriela, quando a gente olha para isso, as tarifas são mais uma encenação de vida paralela, uma encenação de uma outra realidade, que não condiz com essa. Você tem toda a razão, Gabriela. A Suprema Corte atendeu
a todos os desígnios políticos de Trump. Eu vou lembrar apenas alguns. Né? Primeiro de tudo, ela cacifou Trump com uma proteção inédita. Qualquer crime que ele cometer, ele não responde. Se ele matar alguém, ele não responde, ele só vai responder depois que sair da Casa Branca. Segundo, ela afiançou, a Suprema Corte afiançou todos os atos proibindo os juízes federais de discutir decisões do Executivo. São só os tribunais de apelação que podem. Terceiro, ela permitiu deportação para outro país. Isso não existe. Você não pode deportar alguém a não ser para o seu país de origem. Ela reconheceu problemas em quem nasce nos Estados Unidos filho de imigrantes. Não pode não ter a nacionalidade. Ela discutiu exatamente isso. Tudo que o Trump pediu em termos políticos, ele recebeu. A Suprema Corte, Gabriela, só pôs um freio nas questões econômicas. 2 freios. Teve um anterior, há 15 dias atrás, em que a Suprema Corte deu um aviso a Trump. Não, desculpe, 2 meses atrás. Não te mete com o Federal Reserve. Não te mete com as indicações do Banco Central americano. Aí não dá. E agora, esta outra, que o que a Suprema Corte decidiu é impossível decidir diferente. A Suprema Corte disse, quem decide imposto nos Estados Unidos é o Congresso. Isso não é na Constituição, está na formação do americano. Pensa na Guerra do Chá, pensa na briga com a Inglaterra. Era a Constituição no sentido pleno da palavra, do que eles são formados. Eles não vão admitir nunca que não seja o meu deputado que discute quanto eu vou pagar de imposto. É constitutivo naquele país. A Suprema Corte não podia fazer diferente. Ele não podia dizer com uma lei de estado emergencial. Ele já usou a emenda 232 e a emenda 122 para fazer taxações especiais. Por exemplo, você tem uma tempestade em determinado estado americano. Você não pode aproveitar para vender mais caro para aquele estado. É coisas assim. Ela tem prazo de validade, ela dura 150 dias. Aí teria que passar pelo Congresso. Se não esquecer isso, vai pisar na bola. Então, na prática, quando nós estamos olhando para o discurso de Trump, é um discurso fora da realidade. E segundo, é um discurso que, de nenhum modo, a não ser que os Estados Unidos abandonem as regras constitucionais. Me parece que isso não vai acontecer. Professor, muito obrigada. Bom ter você sempre aqui com a gente para analisar esse contexto internacional que está sempre muito quente quando se trata de Estados Unidos. Não tem outro jeito. Obrigada. Não tenha dúvida. O Trump consegue